Bora lá, gente. Aula 3 do nosso curso aqui de matemática por assunto na Consulpan. Questão 7, já ela diz o seguinte, acompanha aí. Em um terreno quadrado foi construída uma área de lazer em forma de círculo, que ocupa 64% da área total do terreno. Beleza. Sabendo que o lado do terreno quadrado mede 30 metros, qual é a área da parte do terreno que não foi ocupada pelo círculo? Assinale a alternativa correta. Professor, o que ele está dizendo aí? Cara, ele diz que tem um terreno quadrado, né? Quadrado é aquele quadrilátero que possui os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados do mesmo tamanho. E ele diz que dentro desse terreno quadrado, o cara fez lá uma área circular que ocupa 64% do terreno. Vou desenhar aqui, ó. Uma área aqui circular. Beleza, professor. E aí o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a área do terreno que não foi ocupada pelo círculo. Ou seja, ele está perguntando qual é essa área aqui, ó. Olha só, essa área que não foi ocupada aqui pelo círculo. Professor, como que a gente faz essa questão? Muito simples. Eu vou fazer assim, eu vou calcular a área do quadrado totalmente, depois eu vou calcular a área do círculo e eu vou subtrair a área do quadrado menos a área do círculo, porque eu quero essa parte aqui de fora, beleza? Tá, professor. Então, como que eu calculo essa área do quadrado? Gente, a área do quadrado, olha só, a área do quadrado, vou botar o quadradinho aqui, ó. Beleza? A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Como assim, professor? Um quadrado, ele tem um valor aqui, ó, para os quatro lados, que nessa questão é de 30 metros. Então, para eu calcular a área do quadrado, basta eu fazer o quê, professor? 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Então, a área do quadrado vai ser 30 vezes 30, 900 metros quadrados, fechou? Então, 900 metros quadrados, professor, é a área aqui total do quadrado. Isso. Agora vamos calcular a área do círculo. Πr ao quadrado, professor. Mas nessa questão nem vai precisar fazer isso, ó, porque a questão diz que a área do círculo é de 64% da área total do quadrado, que é 900. Então, aqui a área do círculo, olha só aqui, ó, área do círculo, vou botar aqui uma bolinha para representar o círculo, vai ser igual a 64% de 900. De 900. Cara, 64% é a mesma coisa que 64 por 100. Beleza? 64 dividido por 100 vezes 900. Aqui tu sempre vai poder fazer o seguinte quando for multiplicação. Ó. Cancela um zero com zero e esse outro zero com esse outro zero. Portanto, a área do círculo vai ser 64 vezes 9, professor. 64 vezes 9, isso aqui fazendo a multiplicação, vai dar 576 metros quadrados. Professor, isso daqui é a área do círculo, é? Exatamente. Então, olha só, a nossa área aqui do quadrado, 900, e a área do círculo, 576. E agora eu vou fazer aquilo que eu te disse lá no começo. Se eu quero a área do lado de fora, eu vou subtrair, né? A área procurada aqui, ó, vai ser 900 menos 576, 900, olha só, menos 576, isso aqui vai dar 324. 324 metros quadrados é a resposta dessa questão. Está aqui, ó, na nossa alternativa C, beleza? Então, a alternativa C é a resposta correta para essa questão, uma questão envolvendo quadrado. A gente não tinha falado ainda de quadrado, mas lembra, para eu calcular a área do quadrado é só pegar o valor do lado, que nesse caso foi 30, e elevar ao quadrado. 30 vezes 30, por isso que deu 900. Fechou? Se tiver ficado alguma dúvida, manda para mim que a gente conversa sobre ela. Bora para nossa oitava questão, olha só. Nossa oitava questão que diz o seguinte, oitava questão
do ano de 2025, ela diz o seguinte: um terreno retangular mede 30 metros de comprimento e 20 metros de largura. Assinale a alternativa que consta a quantidade de lajotas de 50 centímetros por 50 centímetros necessárias para ladrilhar o terreno. O professor está falando aí que o cara tem um terreno retangular, é isso? Exatamente, ó, vou desenhar aqui, ó, terreno retangular. E aí, professor, o que é que ele quer fazer? Ele vai colocar umas lajotinhas aqui, ó, de 50 centímetros por 50 centímetros, ó. Vai colocar aqui várias lajotinhas. Eu quero saber quantas lajotas ele vai colocar nesse terreno todo. E aí, professor, como é que a gente faz aqui? Simples, a estratégia é assim. Eu vou calcular a área do terreno todinha, a área do retângulo aqui, certo? Depois eu vou calcular a área de uma lajotinha dessas. E por fim eu vou fazer a divisão da área total pela área da lajota, certo? A área do retângulo pela área da lajota. Então vai ficar como, professor, no final? Assim, ó. No final a gente vai fazer área do terreno dividido pela área da lajota. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai saber o número de lajotas que vai precisar. Tá, professor, e como é que calcula a área do terreno? Cara, o terreno, ele é um terreno retangular. E num terreno retangular, numa área retangular, para a gente calcular a área, ó, a gente vai fazer base vezes altura. A base é aqui, essa parte de baixo, ó, e a altura aqui. Ou poderia ser também comprimento vezes largura, que é o que ele está chamando aqui na questão, mas vai dar no mesmo, é só tu multiplicar um pelo outro, tranquilo? Então aqui vai ficar assim, ó, área aqui do terreno vai ser base, olha só, colocar aqui o marca-texto, base ou comprimento, que a questão está dizendo que é de 30 metros, então eu vou botar aqui, ó, 30 metros, vezes quem, professor? Vezes a altura, ou como a questão está dizendo, vezes a largura, que é 20. Então, vezes 20. Beleza. Professor, se fosse 3 vezes 2 era 6. Como é 30 vezes 20, vai dar quanto? 600. 600 metros quadrados é a área total aqui desse terreno, professor. Essa área zona aqui todinha. Exatamente. A área total 600 metros quadrados. Agora vamos calcular a área da lajota. A lajota é de 50 por 50, ou seja, lados congruentes, de mesmo tamanho, então é um quadrado, né? Então para a gente calcular a área do quadrado, como eu expliquei na questão passada, basta tu pegar o valor 50 e elevar ao quadrado, que é a mesma coisa que multiplicar 50 por 50, mas tem um problema, tem um porém aqui. Eu não posso misturar as unidades. Então veja só, aqui está em metros, e aqui está em centímetros. Não dá para fazer assim a divisão lá do final. Tem que fazer o quê, professor? Eu tenho que passar esse metro para esse centímetro para metro. Mas aí é muito simples. Tu concorda comigo que 50 centímetros é meio metro? Claro, né? Então, meio metro, 50 centímetros equivale a 0,5, ou seja, meio metro. E é esse valor aqui que a gente vai usar, tranquilo? Tá, professor, então o ladinho aqui do ladrilho é 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros por 0,5 metros. Calcula a área dele aí. Bora lá, ó. Área da lajota. Bora aqui, ó. 0,5 ao quadrado, o lado ao quadrado. Professor, se fosse 5 ao quadrado, eu sei que daria 25. E 0,5 ao quadrado vai dar o quê? Ora, vai dar 0,25 metros quadrados. Agora sim, os dois valores que a gente achou nas mesmas unidades, beleza? Nas mesmas unidades. E aí, prof, o que é que tu vai fazer agora? Aquilo que eu te disse lá no começo da questão. Eu vou fazer a divisão, ó. A área do terreno todinho, professor, 600, dividido por área da lajota, 0,25. Agora deixa eu te dar uma dica muito massa, ó. Cara, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, sempre assim. Ou seja, 600 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 600 vezes 4.
E dá quanto, professor, isso aqui? Ora, 6 vezes 4, 24. Bota os dois zeros, 2.400. Beleza? Sempre dá certo, professor? Isso aí sempre dá certo, cara. Ó, se tu tiver assim, ó, sei lá, 7 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 7 vezes 4, que dá quanto? 28. Professor, se eu tiver aqui, sei lá, se eu tiver 15 dividido por 0,25, é a mesma coisa que 15 vezes 4, que isso aqui vai dar 60, beleza? Então, numa prova que tu precisa de tempo, né? O tempo corre ali, tu vai precisar. Se tu souber dessas dicas aqui, tu consegue ali economizar tempo, beleza? Mas nessa questão aqui, ó, a gente chegou no 2.400. Tá em qual alternativa, professor? Alternativa A, aqui pra gente, ó. A alternativa A, pega o esquema que a gente falou, ó, área do retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Lembra que a área do quadrado é só pegar o lado e elevar ao quadrado. E lembra desse esquema aqui, ó. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por quanto? É a mesma coisa que multiplicar o número por 4, beleza? Me diz aí você agora, quanto é 10 dividido por 0,25? Diz aí. Beleza, professor. Bora então para nossa próxima questão aqui, ó, aprendendo muitas coisas aqui importantes que vão ser úteis aqui para a resolução das nossas questões. Questão 9, professor. Questão 9 diz o seguinte: cara, essa questão 9 é o mesmo raciocínio da questão anterior. Tu pode até pausar e tentar fazer. Por isso que é importante resolver a questão da banca, porque tu sabe como que a banca vai cobrar. Olha essa questão aqui, ó. Um dono de loja está planejando reformar o piso de uma sala retangular com cerâmicas quadradas. A sala tem as seguintes dimensões: 6 metros de comprimento e 4 metros de largura. Ele optou por cerâmicas quadradas, cada uma com o lado medindo 40 centímetros. Cuidado para não misturar as unidades. Assinale quantas cerâmicas quadradas cabem completamente na sala. Pessoal, ó, mesmo esquema. Vou aqui, ó, colocar a sala aqui, né, o piso da sala, que é um piso retangular, tá aqui ele, certo? E aí vai ser colocado aqui as cerâmicas, vão ser colocadas as cerâmicas, certo? Até completar todo o piso. Qual vai ser a nossa estratégia para saber quantas cerâmicas vão precisar? A gente vai dividir a área aqui do piso, que é a área do retângulo, dividido pela área de cada cerâmica. É isso que a gente vai fazer ao final. Tá, professor? Então, bora lá calcular a área do piso retangular. A área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Aqui o comprimento, ele diz que é 6 metros. E a largura, 4 metros. Então, eu vou ter aqui para a área, olha só, minha área vai ser, professor, base 6 vezes 4, que é a largura. 6 vezes 4, 24. Então, a área desse retângulo, 24 metros quadrados, beleza? 24 metros quadrados, professor. Já foi aqui a área do retângulo. Agora, a área do piso, professor. Pronto, ó. A área do piso, gente, ó, percebe uma coisa, a gente não pode misturar as unidades. Então, se eu tenho 40 centímetros aqui, para eu passar para metros, isso aqui vai ser 0,4 metros, beleza? 0,4 metros é o lado, é o valor do lado aqui, ó, dessa cerâmica, beleza? Então, para a gente calcular aqui a área de uma cerâmica, a gente vai fazer 0,4 ao quadrado, beleza? 0,4 ao quadrado. Professor, se fosse 4 ao quadrado, 4 vezes 4 era 16. Mas como é 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16, professor. Já peguei o macete aqui. Pronto, ó. 0,16 metros quadrados é a área de cada cerâmicazinha dessa daqui, fechou? Fechou, professor. E agora a gente faz aquele lance lá do final, né? Aquele arremate lá. Vai ficar o seguinte, ó. A nossa quantidade de cerâmicas vai ser 24 dividido por 0,16.
E 24 dividido por 0,16, isso aqui vai dar 150 cerâmicas. 150 cerâmicas que está na nossa alternativa B. Nossa alternativa B aqui, 150 cerâmicas nessa nossa questão 9 aqui, pessoal. Percebe? É uma cópia da questão anterior, né? É uma cópia da questão anterior. Fazendo uma, você faz a outra, se cair outra desse jeito aqui ou parecido, você vai fazer também. Tranquilo? Beleza, prof. Bora então para a nossa próxima questão aqui, ó. Próxima questão, questão 10, 2025, diz assim: um terreno em forma de triângulo tem base 8 metros e altura 5 metros. Assinale a alternativa que indica a área do terreno em centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Beleza. Olha só, gente. Vou desenhar aqui. Eu sei que a questão fala de triângulo, tá? Mas eu vou desenhar um retângulo aqui primeiro, ó. Para tu pegar esse esquema e nunca mais esquecer. Desenhei um retângulo. Um retângulo ele tem base e um retângulo tem altura, correto? Beleza. Como foi que a gente fez na aula passada para calcular a área do retângulo? Para a gente calcular a área do retângulo, a gente fez base vezes altura. Beleza, professor, foi isso mesmo. Certo. Agora eu quero que tu preste atenção numa coisa. Eu não sei se você já percebeu, mas se eu pegar aqui e dividir esse retângulo ao meio, eu vou ter aqui embaixo, ó, tô colocando as bolinhas, eu vou ter um triângulo. Ou seja, um triângulo é simplesmente um retângulo dividido ao meio, ou seja, dividido por 2. Portanto, se a área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Para você nunca mais esquecer. Ah, professor, então um triângulo é só um retângulo dividido ao meio, é? É. E aí eu faço base vezes altura dividido por 2, tranquilo? Não esquece mais disso, tá, gente? Base vezes altura dividido por 2. Professor, nessa questão ele está dizendo aí que a base é 8 metros e a altura é 5 metros. Como é que vai ficar a área desse triângulo? Assim, ó. Olha só. Vamos fazer. A área do triângulo vai ser 8 vezes 5 dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, a área do triângulo vai ser 20. 20 o quê, professor? Como aqui está em metros e aqui também está em metros, isso aqui vai ser igual a 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, mas a questão pede em centímetros quadrados. E agora, professor? Várias alternativas parecidas aqui. Como que eu faço aqui? Gente, agora a gente tem que lembrar de uma coisa lá da sexta série, quinto ano aqui, ó. Que é o quê? Aliás, quinta série, que é o sexto ano, né? Atualmente, que é o seguinte, ó. Aquelas escalas que diz o seguinte, ó. A gente vai ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro, deixa eu colocar aqui, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, beleza? Professor, isso aí é do sexto ano, professor. É do sexto ano, cara, isso aqui, beleza? O menino lá do sexto ano, ele faz as questões com isso aqui, ele tem que decorar isso aqui para poder fazer as questões. Tá, professor, se eles decoram, eu também decoro, com certeza. Então, assim, ó, eu tô bem aqui assim, ó, no metro quadrado. E eu quero passar para o centímetro quadrado, que ele está pedindo, né? Quantos saltos eu vou ter que dar? Eu vou ter que dar 1, 2. E cada salto desse eu tenho que multiplicar por 100. Então eu vou ter que multiplicar por 100 duas vezes. Então a área vai ser igual a 20 vezes 100 vezes 100. É só botar 4 zeros aqui, ó. Vai ficar área igual a 20, né? Vou botar os 4 zeros, ó. Isso aqui vai me dar 200 mil centímetros quadrados. 200 mil centímetros quadrados é o que a gente tem aqui na nossa alternativa C, aqui pra gente, beleza? Nossa alternativa C
Nessa questão bem tranquila, não esquece mais como é que calcula aqui a área do triângulo e não esquece aqui essa escalazinha de mudança aqui de unidades, tranquilo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza, professor. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 11 aqui, ó. Questão de número 11 diz o seguinte: um triângulo qualquer tem base e altura medindo respectivamente 5 e 8. É a mesma questão, professor? Parece, né? Parece. A área desse triângulo em metros quadrados, quanto é? Repara numa coisa, ó, logo de cara, ele dá as unidades aqui, ó, em centímetros e ele pede para passar para metros. Então a gente vai ter que fazer aquela mudançazinha. Certo, professor? Desenhe o triângulo. Pronto, ó, triângulo desenhado, tá aqui ele. Esse triângulo, ele tem, deixa eu desenhar melhor, triângulo aqui, ó. Vou desenhar o triângulo melhor aqui, professor. Vai. Ficou quase do mesmo jeito, mas tá bom. Ele tem uma base de 5 centímetros e ele tem uma altura de 8 centímetros. Como é que calcula a área mesmo, hein? A área é base vezes altura dividido por 2, professor. Então, a área vai ser base 5 vezes altura 8 dividido por 2. Eu vou ter 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20. Só que agora é 20 centímetros quadrados. Professor, 20 centímetros quadrados é a nossa resposta. E aí? E aí que a gente tem que passar para metros. Vamos colocar aquela nossa escalazinha de novo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como a gente está falando de área, todos com o quadrado aqui, ó. Metro quadrado, centímetro quadrado. Agora, professor, a gente está em qual? A gente está no centímetro. E a gente quer passar para qual? Para o metro. É o contrário da questão anterior. Se é o contrário, eu quero, ó, dar 2 saltos, só que é para o lado esquerdo agora. Então, no lugar de multiplicar, em cada um desses saltos eu vou dividir por 100. Beleza? Dividir por 100, pessoal, é a mesma coisa que a vírgula andar 2 vezes para a esquerda. Então vai andar um total de 4 vezes para a esquerda a vírgula. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui 20, ok? Ó, 20. Onde é que está a vírgula, professor? A vírgula está depois do último número, tá aqui, ó, a vírgula. Ela vai andar 1, 2, 3, 4. Vou botar os zeros aqui, ó. 0, 0, e a vírgula agora está bem aqui assim, não está mais aqui no final. E aí eu ponho o 0 aqui para começar, né? Tem que começar com o 0. Ou seja, isso daqui é igual a 0,0020. Esse número depois do 2 aqui, gente, esse 0 depois do 2, só bota se quiser. E a questão, a resposta da questão não quis colocar. Então, 0,0020 ou 0,002. Tranquilo? E aí, chegamos aqui à resposta dessa nossa questão, nossa alternativa D aqui nessa questão, beleza? Então, fechamos aqui mais uma questão. Vamos para a nossa próxima. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aí para mim que a gente conversa sobre a sua dúvida. E essa próxima questão aqui, ela fica para a próxima aula. Te espero lá. Valeu, tchau, tchau.